Olá, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Hércules Campos, sou professor e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, locado no Instituto de Saúde e Biotecnologia. Costumo dizer, se vocês quiserem saber onde nós produzimos essa pesquisa e os outros 5 pôsteres que estão nesse congresso, olhem no mapa do Amazonas, que tem uma linda floresta e uma rica cultura, coloquem o dedo no meio, é lá que está o nosso instituto. Para chegar ao nosso instituto existem apenas 3 fórmulas: 24 horas de barco, 9 horas de lancha ou 50 minutos de avião. Gostaria de agradecer, não temos estradas, o Rio Amazonas é rico. Gostaria de agradecer ao meu programa de saúde coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo e a FAPEAN, que é o órgão de fomento e pesquisa que me permite estar aqui nesse momento. Gostaria de agradecer aos meus alunos, vou usar o nome da aluna Iandra Alves, que é minha parceira de pesquisa, e por fim agradecer a doutora Maria Gabriela de Andrade, que faz parte do Departamento de Linfologia da Universidade Federal de São Paulo e que é fisioterapeuta oncológica com mais de 10 anos de experiência. Eu irei apresentar para vocês, então, o uso da eletroterapia na neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, uma revisão de qualidade metodológica. Nós sabemos que a neuropatia induzida por quimioterapia é um dos efeitos colaterais mais comuns nos doentes. Eles vão apresentar isso no primeiro mês após a quimioterapia, outros de 3 a 6 meses, e eles vão manifestar sintomas que são um desafio para nós fisioterapeutas, como dormências, parestesias, dor, queimação, cãibra, disfunção motora, às vezes com fraqueza e ou autonômica, associada a comprometimentos funcionais, como o equilíbrio prejudicado, maior número de quedas, limitações nas atividades de vida diária e qualidade de vida. Bom, as estratégias atuais que nós temos para tratamento da neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, elas se baseiam no que os senhores estão vendo aí, em diversos analgésicos neuropáticos, além dos antioxidantes. Porém, a gente sabe que eles têm uma eficácia ainda incerta, apresentam muitos efeitos colaterais. Tem se explorado, então, tem se buscado na literatura ainda bastante escasso, terapias não farmacológicas com potencial efeito de eficácia, e aqui a fisioterapia é bastante importante. Bom, tem se buscado demonstrar eficácia, então, e segurança dos tratamentos com eletroterapia, como, por exemplo, a estimulação elétrica nervosa transcutânea TENS, muito conhecida por aliviar dor, a fotobiomodulação, eletroacupuntura, a terapia Scumber, que reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia nos doentes oncológicos. Aqui nós temos algumas das imagens desses aparelhos que eu acabei de mencionar. Bom, o objetivo então desse estudo foi descrever os dados que existiam na literatura dos recursos que a gente chama dentro da fisioterapia de termoeletroterapêuticos usados na neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Bom, para isso nós usamos a base de dados Pedro, a maior base de dados científica do mundo em fisioterapia. Então, qualquer fisioterapeuta que quiser tratar seu paciente, a base de dados Pedro tem ensaios clínicos e revisões sistemáticas, é só ele consultar que ele vai saber se é eficaz ou não o que ele está oferecendo para o seu paciente. E por que nós usamos a Pedro? Porque a Pedro apresenta uma escala de 11 pontos, sendo que pontua apenas 10, e ela diz para o clínico fisioterapeuta oncológico que está tratando o paciente se aquilo é eficaz ou não. Portanto, se ele deve ou não fazer com o seu doente, o seu paciente. A gente sabe que uma nota acima de 5 na Pedro significa que você pode considerar colocar isso na sua prática clínica. 7, 8, 9, 10 é um estudo excelente, ele deve ser reproduzido e vai ter eficácia com o seu paciente. Então nós buscamos estudos nessas bases de dados que os senhores estão vendo e depois aplicamos a escala que eu acabei de mostrar. Esse estudo já foi publicado como capítulo de livro e ele acabou de ser atualizado. Eu fiz uma busca recente e não existe mais ainda nenhum estudo além disso que eu vou apresentar publicado sobre o assunto. Essas foram então as palavras que nós buscamos, os termos de busca que nós usamos em português, inglês e espanhol.
O resumo das bases de dados, o total de artigos que nós buscamos, os critérios de inclusão que nós usamos, os critérios de exclusão, depois eu posso disponibilizar o artigo na íntegra, e vejam vocês a escassez desse assunto tão importante e relevante para a fisioterapia oncológica. Temos apenas 4 estudos na literatura. O que a gente quis com esse estudo, além da nota P? Mostrar o que o fisioterapeuta pode fazer na ponta ao atender esse paciente. Qual parâmetro usar no aparelho, quanto tempo, qual intensidade foi o que a gente conseguiu fazer. Então, no primeiro estudo que vocês estão vendo aqui de Argenta et al. 2016, eu não vou ler, mas está aí. Nós temos aí o tipo de câncer, se ele foi informado ou não. Temos isso daqui que é muito importante para nós fisioterapeutas, que são os parâmetros do aparelho, porque senão cada um vai colocando o parâmetro que quer e a gente não sabe se tem resultados. Vejam vocês que esse estudo que a gente mostra, do Argento et al. 2016, tem 8 em 10 na PITA. Então, os meus colegas fisioterapeutas devem fazer o que está escrito aqui, porque tem eficácia. Depois a gente olhou para o estudo de Coelho et al. 2013, também da mesma forma, todos os dados que os senhores estão vendo, esse estudo já tem uma nota mais baixa, 6 de 10 na PITA, mas ainda pode ser reproduzido. Depois olhamos e analisamos, demos todos os detalhes do estudo do Rockstock et al. 2013, e vejam vocês que ele tem uma nota muito importante na Pedro, 8 e 10, então quer dizer que a gente pode reproduzir o que está aqui, que vai ser eficaz para o nosso paciente com neuropatia. Por fim, o último estudo do Tonezer et al. 2017, que foi feito num tipo de câncer de mama e coloretal. A gente traz todas as informações, explica como deve ser feita a aplicação, onde deve ser feita a aplicação, nesse caso aqui da TENS, obteve uma nota de 7 a 10 na Pedro. Bom, o que a gente conclui então? Que a eletroacupuntura e a estimulação elétrica nervosa transcutânea não demonstram efeitos significativos. Eu não sei aqui, mas no Brasil isso é uma epidemia que eu combato muito, né? Se usa sem ter eficácia, a gente não deveria fazer isso com os nossos pacientes, né? Não é ético que se faça isso, mas eu sei que em outros lugares também isso acontece. O grande desafio é o que os senhores estão vendo aqui, é muito difícil a gente padronizar um aparelhinho que qualquer pessoa pode aplicar. Nos Estados Unidos, em algumas regiões da Europa, até aqui em Portugal, você compra o TENS na farmácia, descartável, sem parâmetro, ok? A terapia Scanner e a fotomodulação foram os recursos mais promissores e recomendáveis para esse público que eu acabei de apresentar, certo? Ambas demonstraram uma redução significativa da dor neuropática, dos sintomas como a parestesia, além de não apresentar efeito adverso. O fisioterapeuta só pensa em dar funcionalidade para o doente oncológico. É para isso que a gente estuda. Qual a implicação clínica disso? Dizer para os meus colegas o que é eficaz e o que não é, se deve ser feito ou não. Afinal de contas, a gente tem muita coisa para fazer na fisioterapia oncológica e não devemos ficar perdendo tempo com isso. E a gente agora está direcionando e pretendemos em breve iniciar um ensaio clínico. Para finalizar, esse estudo foi publicado num capítulo de livro. Eu gostaria de agradecer, esqueci de fazer isso lá no início, a Universidade do Minho, onde nesse momento eu curso o meu doutoramento em sanduíche. Aqui estão os meus contatos, a referência dessa aula, os meus contatos, e obrigado pela oportunidade. Muito bem, Fernando. Questões? Tudo. Bom dia. A minha questão era mesmo, porque eu desconheço de todo este tipo de terapêuticas, o que era a terapia Scanner e a fotobiomodulação foi o que mostrou eficácia, mais eficácia do que eficácia. São aparelhos. A fotobiomodulação, ela também tem luz junto, é literalmente um aparelho que se aplica naquele determinado local. São aparelhos. Eu trouxe imagem deles lá no início. São aparelhos, mas respondendo a sua pergunta, são aparelhos físicos que são amplamente usados, mas a gente não testa a eficácia. Usa-se, né, diz fazer efeito, mas não se testa. Então é um aparelho que você aplica no paciente, naquele local. No local da neuropatia? Daí depende, como eu mostrei no estudo, porque o tempo é muito curto, porque o ideal seria passar cada parte. Então,
Os estudos os quatro estudos selecionados, eles mostram o local de aplicação, a intensidade e a região toda. Isso varia muito. Também é igual, então. O Scambler também é igual. Também é um aparelho. Ele é um aparelho maior, grande também, que tem é uma corrente elétrica. Acho que é a melhor forma de responder. O tempo é muito curto, porque daria para mostrar um por um. Só para complementar, desculpa, o Scambler é um aparelho caríssimo, muito caro, é muito raro de encontrar, mas foi o mais eficaz. A minha pergunta, exatamente, porque acho que essas coisas são caras e eu sou neurologista, portanto, gostaria mesmo muito de ver as neuropatias associadas à quimioterapia terem bons tratamentos, mas, e também por isso fui ver a que é que se referiam estas terapêuticas. Eu acho que a primeira coisa que realmente se pode assumir é que tem que ser feito uns bons ensaios com qualquer uma delas. Sim. E passo a dizer porquê? Porque os estudos de biomodulação são aí 2 ou 3 estudos com um número muito limitado de lentes, fase 2 e sobretudo lentes de oncologia ginecológica sujeitos a taxanos, portanto é uma população muitíssimo específica e muito selecionada e com um follow-up que nem não é grande. E os outros do Scrambler também têm um número muito limitado de lentes. Depois, uma coisa que nós, pelo menos aqui na Europa, não devemos ignorar é que quer a Scrambler, quer a fotobiomodulação, não estão de todo validadas das guidelines da ASCO, que são há 2 anos, mas também não há mais que se tenha saído depois disso, e na Europa também não. Aliás, na Europa até dizem que só falam da Scrambler, nas normas da IANO e da ESMO, que são conjuntas para as neuropatias induzidas pela quimioterapia. Portanto, não são autovalidadas, como a fotobiomodulação não está sequer incluída nas guidelines europeias e a Scrambler é desaconselhada. Portanto, acho que a primeira coisa é realmente fazer uns ensaios, está bem? Sim. Eu acho que você sintetiza o motivo desse estudo, né? A gente faz um estudo desse para dizer que realmente o que tem é muito pouco e o pouco que tem não pode ser ainda generalizado. Então, por isso que no final, no meu último slide da conclusão, está escrita a palavra ensaio. Mais ensaios clínicos precisam ser produzidos. Esses aparelhos apresentados aqui, eles têm liberação pela Anvisa e são usados no Brasil, tá? São aprovados.